Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Estamos ao vivo com transmissão via streaming pelo facebook.com/programa Fora da Curva, Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e também nas nossas redes sociais. Fazendo análise das medidas do governo Temer na educação e suas interferências nos estados e municípios, muitos são os retrocessos, a começar pela PEC do teto dos gastos, que congela por 20 anos os investimentos no setor. Depois, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, para corrigir as falhas e melhorar a universalização da educação, não está sendo implementado. Houve também a decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando o ensino religioso nas escolas públicas e as polêmicas reformas do ensino médio e proibição de discutir gênero nas escolas. Por isso, o programa de hoje pergunta: para onde está indo a educação no Brasil? No estúdio estamos com a mestre em Política Educacional e membro do Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Célia Vieira dos Santos. Bom dia, Célia. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes. E também estamos com a doutoranda em Educação e Políticas Educacionais pela UFPB e membro do Fórum Municipal de Educação do Recife, Carmen Dolores. Bom dia, Carmen. Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da TV, da Rádio Universitária e as redes sociais, né? Um abração para todo mundo que está aí nos acompanhando. Obrigada pela presença de vocês. Carmen, como é que você analisa essa conjuntura, para começar, né, da PEC do teto dos gastos na educação? Eu acho que a gente está vivendo um momento, diria, o retorno à Idade Média, né, que é o tema do programa, refletindo sobre a educação. Eu acho que essa PEC 55, né, que prevê o congelamento dos gastos e nos programas sociais, eu acho que isso vai trazer um grave prejuízo, né, em especial para a saúde e para a educação, principalmente para a educação. Já que o Plano Nacional de Educação, por exemplo, que foi instituído como uma política, não política de governo, mas uma política de Estado, né, que prevê 10 anos de metas e estratégias a serem construídas durante 10 anos, né? E toda essa política, ela precisa necessariamente de investimento a curto, médio e longo prazo. Com o corte profundo dessas verbas, a gente vê que serão inviabilizados várias metas do próprio programa, do próprio Plano Nacional de Educação, dos planos estaduais e dos planos municipais. Que metas são essas que estão ameaçadas, Célia? A gente poderia estar ressaltando aqui algumas metas colocadas pelo plano e também destacando que o plano ele foi pactuado com todas as entidades da sociedade civil, também governo na época, a partir das conferências de educação, que culminou na Conferência Nacional de Educação. E, assim, algumas metas específicas, a ampliação do atendimento. A gente pode estar colocando como exemplo a educação infantil. A educação infantil ainda é muito baixo, o atendimento ainda é muito a nível nacional. As crianças de 0 a 3, que está posta na Constituição, que tem direito ao atendimento à educação básica, ainda é atendido menos de 30%. Aqui em Pernambuco o cenário também não é diferente. A universalização do atendimento das crianças de 4 a 5 anos, que a gente chama de pré-escola, a partir da emenda constitucional, colocava atribuição para o Estado que até 2016 tinha que ser universalizado. E ainda esses números são insuficientes. E com essa situação de corte para o orçamento, isso interfere porque os municípios eles precisam de aporte do governo federal para repasse também de verba. Outra lógica de financiamento, que isso estava posto no plano. O plano também colocava uma nova lógica de financiamento. Então, o município que arrecada menos, o governo federal ele tinha que investir também com um aporte, né, de dinheiro
para que os municípios conseguissem atingir essas metas. Outras metas também que comprometem elevar a titulação do quadro de professores que a gente tem nas escolas públicas, professores ainda para completar suas graduações, tem um percentual posto pelo plano para ele ampliar para mestrado, para doutorado, uma elevação também a nível das pesquisas universitárias. Então, assim, compromete muito. Carmen, o que mais que você o que eu gostaria de complementar ampliando aí a questão do plano, é que essa política do governo Temer de retirada de direito dos trabalhadores, mas também de ataque frontal a políticas educacionais que foram construídas, né, durante décadas. Isso é que a gente tem observado como um grave retrocesso, né? A gente vê que esse ataque à educação pública, que eu acho que é o mais preocupante dessa política, né? Ela atinge desde a universidade, quando a gente vê que hoje os cientistas estão aí parando seus projetos por falta de recurso, né? Os estudantes de doutorado perdendo bolsas de estudo, né? Cada vez mais a gente vê a dificuldade no acesso a esse processo. A gente também observa a perda o comprometimento de projetos, né? E acabamento, a destruição de alguns projetos, como Ciência Sem Fronteira, que a gente está vendo essa redução desse projeto. A gente vê que o recurso do pré-sal, que foi a abertura para os estrangeiros, a abertura do capital internacional para investir no pré-sal, isso significa de que a gente vai ter menos recursos para a educação. E como Célia falou, uma parte do recurso do pré-sal seriam destinados à saúde e à educação. E sem dúvida isso iria garantir a implementação das 20 metas desse plano, né? Outra coisa que está imbuído nessa política de ataque à escola pública, né? E a liberdade, né, a liberdade, a gente tendo agora uma agenda conservadora do próprio governo, é a reforma do ensino médio, né? O que é mais preocupante nessa reforma, na sua avaliação? Para mim, o mais preocupante na reforma do ensino médio, na minha opinião, é, de certa forma, a imposição, né, das escolas de tempo integral. E isso, para mim, é muito preocupante, porque a gente tem o caso, por exemplo, da Prefeitura do Recife, onde estão sendo instaladas escolas de tempo integral sem a consulta à comunidade, sem haver um diálogo com os professores do Recife, né? Sem entender de que aquela escola precisa ter condições mínimas de funcionamento para que ela funcione o dia inteiro. Ou seja, ela tem que ter banheiros adaptados para que as crianças possam tomar banho, ela tem que ter um almoço de qualidade, ela tem que ter armários suficientes, ela tem que ter um prédio com boa instalação física. E a gente vê que isso, de certa forma, não vem sendo feito, não vem sendo realizado. Ou seja, na verdade, a gente considera que não é uma escola, que deveria ser uma escola de educação integral. Essa escola de educação integral, ela iria compreender, por exemplo, atividades de cultura, atividades de lazer, complementação das atividades de ensino das crianças. Mas uma escola que é só ensino, manhã e tarde, ela deixa de ser uma escola de educação integral e passa a ser uma escola de confinamento, passa a ser uma escola onde a criança está lá obrigada a ficar os 2 horários. E a gente também tem que avaliar a situação econômica, por exemplo, de algumas escolas, de onde essas escolas estão. Por exemplo, como a escola Reitor João Alfredo, onde existem as crianças dessa escola, os adolescentes são todos do centro da cidade praticamente, né? Quem mora no Coque e nos Coelhos está no centro da cidade. Então, o esvaziamento dessas escolas de tempo integral, porque as crianças precisam buscar outros meios também, de fazer outros cursos e até se profissionalizar, isso acaba sendo imposto para a comunidade. E isso eu considero que é um processo impositivo e antidemocrático e bastante agravante. Célia. Discutir a questão da reforma, né, do ensino médio, como a gente está colocando aqui, alguns pontos são preocupantes, até mesmo porque foi um projeto-lei enviado para o Congresso sem nenhuma discussão, né, com a sociedade civil, com as entidades.
Então foi imposto. E aí ele apresenta algumas incoerências do ponto de vista na mesma medida que ele diz que vai ampliar esse número de escolas integrais, tem a incoerência com a questão do financiamento. Então, se há corte de verbas para o investimento, então é muito preocupante que isso vai ampliar em que medida? Vai ampliar de que forma? Seletiva? São todas as escolas que vão ser integrais ou vão criar escolas de excelência? Então, isso é preocupante. Outro ponto também bastante criticado pelos educadores que estão acompanhando a questão da reforma do ensino médio, né, o que foi aprovado, é a desobrigação do ensino da sociologia, da filosofia. Então, assim, se coloca que vai ser diluído por entre o currículo. Mas, assim, é muito grave, né? Porque a gente considera que o ensino da sociologia, da filosofia, na educação básica, isso foi um avanço ao longo da história para o currículo, porque são disciplinas que, desde a educação básica, levam o estudante a refletir a realidade, questões referentes à cidadania, à política de forma mais ampla. Então, isso é um ponto, assim, muito criticado e negativo dentro desse contexto de retrocessos. Como é que vocês veem a mídia, a cobertura da mídia, todo esse processo de noticiar as políticas da educação? A gente tem percebido, assim, de uma forma, algumas coisas são colocadas de forma muito superficial. Nesse contexto todo que a gente está vendo de perdas, de retiradas de direitos, há mobilizações de entidades da sociedade civil, há manifestações, há algumas situações até de recuo por parte do governo por conta dessa pressão, mas isso não há evidência na mídia de uma forma geral. Então é colocado isso de uma maneira assim muito superficial. Outra grave questão que eu considero com relação à mídia, né, e daí a importância de programas, por exemplo, como esse, é o contraditório não ser apresentado, né? A gente vê que, inclusive, quando vai se discutir qualquer questão polêmica da própria sociedade ou qualquer projeto de lei, a gente vê que a contradição, ela não fica claro para a sociedade. Duas visões sobre aquele determinado projeto. Por exemplo, e eu acrescentaria, por exemplo, nessa discussão, o projeto, né, de lei 867 de 2015, que foi o projeto apresentado na Câmara da Escola Sem Partido. Por exemplo, né, não há um esclarecimento à sociedade do que significa de fato esse projeto. Né? Porque, na verdade, o que significa esse projeto? Né? É um projeto que pegou a Constituição do Brasil e fragmentou alguns pontos dessa Constituição e tenta se justificar a necessidade da neutralidade da educação, a necessidade da educação não discutir a política ou a religião, que isso está na nossa Constituição, mas, contraditoriamente, a própria Constituição do Brasil apresenta, por exemplo, a possibilidade de liberdade de expressão. Né? Sim. A gente não pode, por exemplo, eu vou me referir aqui à educação básica. Um professor do 5º ano, por exemplo, se for abordar, por exemplo, um estudo sobre o estado de Pernambuco, como ele pode se dirigir, discutir com os seus estudantes, fazer um estudo sobre o conteúdo do estado de Pernambuco, sem discutir os problemas da seca, sem discutir os conflitos com a população indígena de Pernambuco, sem discutir a morte do cacique Chicão Chucuru, sem discutir a demarcação indígena, o conflito que existe, por exemplo, na demarcação das terras dos povos indígenas, sem discutir o racismo que está impregnado nessa relação, né, também. Então, como você pode... Mas esse exemplo que você citou especificamente, ele tá ameaçado de não poder acontecer? Sim, segundo a Escola Sem Partido, segundo o projeto da Escola Sem Partido, ele está ameaçado, sim. Não é? Porque ele propõe que, se a gente vai apresentar um determinado conteúdo para ser discutido com os estudantes, você não pode... O que é neutralidade?
Né? Nesse problema, você teria que apresentar as duas versões. Você teria que mostrar como é que eu vou discutir um território sem discutir os conflitos que existem no território. Até porque a neutralidade não existe, né? Todo o ponto de vista, no popular, como se diz, é a vista de um ponto. Pois é. Então, todo mundo parte de um ponto para olhar a realidade. Então, não existe essa neutralidade, né? O que parece existir aí é exatamente uma censura a certos conteúdos ou a certas discussões. Eu acho que não é nem a censura. A ideia da escola sem partido é censurar a problematização. Essa é a discussão, né? É censurar a problematização na perspectiva de que o conteúdo deve ser tratado de forma uniforme, sem que seja apresentado conflitos sobre aquele conteúdo, ou que seja apresentado contradições daquele determinado conteúdo. Eu acho que é por aí. Só situando o ouvinte, para quem ligou agora, nós estamos discutindo para onde está indo a educação no Brasil. Estamos caminhando para a Idade Média na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Fora contigo, da curva, tá? jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Bom, estamos discutindo então sobre a educação, os retrocessos na educação no Brasil, com a mestra em política educacional e membro do Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco, Célia Vieira dos Santos, e com a doutoranda em Educação e Políticas Educacionais, Carmen Dolores. Diga, Célia, como a gente estava só falando. Complementando, né, o que Carmen já colocou, desse risco, desses projetos-leis, é importante dizer que são inúmeros projetos-leis com esse mesmo conteúdo, da censura do conteúdo que o professor vai estar colocando, a escola sem partido, já colocado por muitos como a lei da mordaça. Então, a nível de Brasil, a gente já tem um levantamento que são 19 estados do Brasil que apresentam diversos projetos-leis com essa mesma ênfase. E uma coisa que é básica, só para vocês situarem assim um exemplo do que é que isso de concreto afeta na sala de aula. O projeto-lei, sempre eles têm algumas coisas semelhantes. Por exemplo, será fixado na sala de aula do professor um cartaz de várias coisas. O professor não deve discutir política, o professor não deve, e assim uma série de restrições. A gente já tem conhecimento que vários professores a nível de Brasil já estão sendo vítimas de processos judiciais. Então, assim, é algo muito grave e a gente já avançou nessa perspectiva que a escola não é algo isolado da sociedade, né? E que qualquer que seja a discussão, como já foi colocada aqui, você tem que refletir as questões relativas à cidadania, onde o contexto atual da sociedade posto. Então, assim como a escola de partido também vem esse discurso nessa mesma ideia. A também, escola sem partido, né? Vem a mesma percepção também do que está sendo propagado como ideologia de gênero, a difusão de ideologia de gênero. Também é algo desse mesmo bojo do conservadorismo. Sim, porque a escola, como vocês estavam dizendo um pouco antes da gente começar o programa, é onde é uma realidade micro de toda a sociedade, onde acontecem todos os conflitos de como acontece na sociedade, né? Então, até outro dia eu estava ouvindo um termo muito interessante, a gente não deveria falar de evasão escolar, mas de exclusão escolar, porque quando a escola não sabe acolher, né, os problemas, enfim, e acolher os alunos, principalmente aqueles que mais necessitam porque sofrem algum tipo de discriminação, esses alunos vão embora. Então a escola de alguma forma exclui, não é, Carmen? Veja só, uma coisa que eu acho muito importante, que eu gosto de sempre frisar: a escola, na hora de fazer a matrícula da pessoa, para a escola não interessa, de certa forma, o que a pessoa traz, ou seja, qual a sua orientação sexual, qual a sua cor, qual a sua religião. O aluno é um cidadão. O aluno é um cidadão. Ou se a pessoa, por exemplo, foi penalizado até pela justiça, porque quando nós vamos fazer a matrícula de um estudante, nós não pedimos antecedentes criminais, por exemplo, de um aluno. Não existe isso na escola. Então, a escola ela tem esse papel de acolher as pessoas, independente de qualquer conceito da sociedade de preconceito, de pré-julgamento. Então, por exemplo, a gente pode ver
Um grave problema que eu considero, por exemplo, é a não absorção da escola, a não entrada, por exemplo, das pessoas transexuais, transgênicos na escola. Aonde estão essas pessoas? Essas pessoas vão ser excluídas da escola, vão ser invisibilizadas da escola, vão ser... Qual o futuro que essas pessoas vão ter se a elas é negado a educação? Quer dizer, a partir do momento que não se discute questões como essa, né, de gênero, você está expulsando aqueles alunos eu acho da que escola. O objetivo dessa discussão é o seguinte: o papel da escola, na verdade, como muita gente diz, é o papel do ensino. Nosso papel é facilitar o processo de construção do conhecimento. Isso é uma coisa. Mas só que nós vivemos numa sociedade onde o respeito, a diferença, vem sendo cada dia desrespeitado. Então, eu acho que a escola precisa acolher todas as pessoas, independente da sua diferença. Seja ela com deficiência, a pessoa com deficiência, seja negro, seja qualquer sua origem, para a escola, ela precisa ser democrática, no sentido de que ela precisa abrir suas portas. E todos, né, os alunos e professores e funcionários têm que aprender a conviver com essas diferenças como a sociedade toda, né? O conhecimento não pode ser negado às pessoas. Então, quando você prejulga as pessoas, você está negando a ela o conhecimento. Então, eu acho que isso para onde nós estamos caminhando, está levando para isso. Né? Por exemplo, o que foi aprovado no STF, de que a escola vai, a possibilidade de ter uma religião confessional, isso para mim é uma coisa muito grave. Porque eu acho que a religião é uma coisa de foro íntimo da família. Não cabe à escola pregar religião. Se o pai quer botar seu filho numa escola confessional, ele escolhe. Se ele quer botar numa escola que seja evangélica ou numa escola católica, ele tem como escolher. Mas a escola pública, ela precisa acolher todas as crianças, não interessa a religião que a pessoa tem. Sério? E até essa votação em relação ao ensino religioso, quem acompanhou, ela foi uma votação difícil, porque alguns juristas colocando a questão do Estado laico. Então, até que ponto uma decisão dessa não estava ferindo a própria Constituição, a defesa do Estado laico nesse contexto dessa discussão de religião na escola. Que outros ameaças, enfim, que outras avaliações vocês fazem em relação à educação, né, no momento? Olha, para mim, uma das coisas que eu queria abordar, que eu acho muito importante, que é a possibilidade de engessamento dos conteúdos a partir da base comum. Isso é uma grande ameaça à autonomia pedagógica dos professores. Né? Porque o que a gente vai prever com isso é que hoje todos os professores de cada escola, eles têm a liberdade, por exemplo, de escolher o livro que o professor vai trabalhar. O professor da educação básica e o professor do ensino médio de qualquer escola pública. Os livros são escolhidos pelos professores. A base comum nacional curricular, ela pode apontar a um retrocesso de a gente voltar à ideia de ter um conteúdo único, de ter livros construídos pelo MEC, combinado entre editoras, que abordem aquele mesmo conteúdo. Então, eu considero que o perigo da história única é muito grave no século XXI. Ainda mais tem as diferenças regionais também, não é? Exatamente. Segundo a base, vai ser contemplada essas diferenças regionais. Mas você vai engessar, pode haver essa possibilidade que a gente está vislumbrando de engessar a partir de ter modelos únicos de livros e de cartas. Quer dizer, a gente vai voltar à época das apostilas, à época onde era imposto um currículo único para todo mundo. Entendeu? Essa base como forçar isso. E fora o viés econômico que vai às grandes corporações que não estão no Nordeste nem em Pernambuco, estão no Sul do Brasil, o que isso também vai representar. Sim, né? as editoras, né? Carmen colocou a nível de currículo as preocupações
e outras preocupações também a nível da própria expansão com qualidade da educação. E aí eu poderia citar preocupações relativas à educação infantil. Uma vez que a gente sabe que essa redução ou o não avançar para uma nova lógica de financiamento que chegaria mais verbas aos municípios e isso, consequentemente, ampliaria vagas, no caso específico da educação infantil, e a cobrança também judicial para que os municípios atendam essas crianças. Então, há uma preocupação muito grande que comece a surgir modelos alternativos de atendimento, que não no espaço próprio da educação, de uma creche com os professores, tudo dentro do que é posto na política de ensino, né, em relação à educação infantil. Então, assim, é muito preocupante se pensar, e a gente escuta muito, em modelos alternativos de atendimento, que é, na verdade, a negação do direito à educação, começando desde a educação infantil. E, infelizmente, nós observamos inúmeros programas desse nível, a nível de municípios brasileiros, tentando colocar como alternativa. Então, já que eu não tenho possibilidade, eu vou arrumar essa alternativa, mas é muito ruim. Na verdade, é a negação do direito, né? A questão da educação básica, por exemplo, do ensino médio. Muito se fala dessa escola integral, mas não há uma discussão de que projeto político-pedagógico para essa escola integral no Brasil. Então, é muito preocupante. Em relação ao ensino superior, a gente diz a educação superior tem o tripé da pesquisa, do ensino, da extensão. A pesquisa está extremamente ameaçada com esses cortes, né, o que já foi colocado aqui em alguns programas de pesquisa. Isso tem uma dimensão muito maior, porque você produz pesquisa, produz conhecimento. Então, isso é um risco também, quando a gente fala numa abrangência maior, a própria soberania do nosso país, né? Que é a produção de pesquisas, de incentivo. Então, assim, é preocupante também em todos os níveis de ensino. A gente tá chegando ao fim do programa e eu pergunto a vocês como a sociedade pode participar dessas discussões, como pode, de alguma forma, fazer algum tipo de reação, né, reagir a essas políticas, ou enfim, que âmbitos, que níveis, Carmen? Olha, eu acho que o grande caminho para a alternativa de uma sociedade e de enfrentamento dessa crise, que é resultado de um golpe, seria a não negação da política. Eu ando muito preocupada quando eu vejo que as pessoas, hoje, né, existe a mídia tem contribuído muito para isso, né, para as pessoas não acreditarem nos partidos políticos, as pessoas não acreditarem em todos os políticos, como se todos os políticos estivessem no mesmo saco, e a gente precisa avaliar que não é assim. A gente precisa ver quais foram os políticos que lá na Câmara Federal tiveram ao lado dos interesses da sociedade e dos trabalhadores e dos menos favorecidos. Quem é que estava desse lado e quem era que estava do lado de lá? Porque se a gente nega a política, né? A gente nega a política, a gente não participa do sindicato, a gente vota em qualquer pessoa por amizade, por amigo, porque conhece, sem avaliar o plano e o projeto de quem a gente vai votar, qual é a história dessa pessoa, né? Ou seja, se a gente não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar. Né? Não existe, na realidade, a não política, não é? Não existe a não política. Eu acho que esse é o caminho, né? E queria aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo, né? Para na sexta-feira, no dia 11, né? Dia 10. No dia 10, nós vamos ter uma atividade em todo o Brasil, né? No sentido de se contrapor está se fazendo um movimento para se anular a reforma trabalhista. Existe um projeto de iniciativa popular que está sendo pega assinaturas em todo o Brasil para anular a reforma trabalhista e se colocar contra a reforma da Previdência, né? Eu acho que a gente tem esperança. Agora, a esperança é a participação da sociedade e a não negação da política. Carmen Dolores, obrigada pela sua participação. Carmen Dolores é doutoranda em Educação e Políticas Educacionais na UFPB e membro do Fórum Municipal de Educação do Recife. E Célia, qual a sua visão aí da reação da sociedade?
Acho que é importante que as pessoas, a comunidade, participem efetivamente dos espaços que estão sendo colocados, postos já, que é uma conquista da sociedade, da educação. E eu vou dar exemplo na escola, reuniões de conselhos escolares, quando for convocado, né, a escola para estar participando, para discutir o projeto da escola, é importante. É importante se engajar nas discussões, nas manifestações, de fóruns específicos que existem em defesa da educação, em defesa de algumas causas mais específicas. E dizer também que a gente tem, nesse movimento de resistência, que a palavra é essa, resistência, mas com luta a nível de criticidade, a gente tem alguns exemplos que a gente poderia estar colocando aqui como positivo, dizer do que já foi colocado por Carmen, desse movimento, dessa disposição da sociedade estar participando desses espaços, que faz toda a diferença. Aí eu poderia dar alguns exemplos, que recentemente a gente teve uma ameaça, a retirada do título de patrono da educação a Paulo Freire. Então, houve várias mobilizações a nível nacional, com sindicatos, entidades da sociedade civil, em defesa disso. E, assim, com menos de um mês, foram uma média de 20 mil assinaturas, já avançou para um projeto maior no sentido de preservação desse título. Em relação também à escola sem partido, a campanha nacional também teve um papel atuante em relação a algumas discussões junto com a ONU. E é importante dizer, e aí a mídia não evidencia muito, que a Comissão de Educação já interpelou o Ministério da Educação, né, em relação a essa censura, e aguarda a resposta. Há uma pressão também. Sim. Eu acho que é isso, é manifestação da sociedade. Obrigada, Célia. Vieira dos Santos é mestra em política educacional e membro do Fórum em Defesa da Educação Infantil de Pernambuco e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Obrigada, Célia, pela participação. Bom, o programa vai ficando por aqui. A produção de hoje foi realizada por Ed Rodrigues, nos trabalhos técnicos Alexandre César, nas redes sociais Vitor Aguiar e Mirela Lima. Esta foi a edição do dia 6 de novembro de 2017. A gente volta na quarta-feira e amanhã você fica com a apresentação de Manina Aguiar, que vai discutir onde você guarda o seu racismo. Se perdeu o programa de hoje, ouça a reprise às 10 da noite. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente está divulgando por lá muita informação que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas e 3